Glórias a Deus. Glórias a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos começar aqui a nossa série de estudo hoje. Teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É uma maneira de organizar as doutrinas bíblicas. E lembrando que eu estou resumindo, tá? Já anota aí, teologia sistemática. Teologia sistemática. Uma maneira de organizar as doutrinas bíblicas. A hora já foi. Teologia sistemática, uma maneira de organizar as doutrinas bíblicas. E eu estou fazendo bem um resumão, tá, gente? Bem um resumão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão aqui. Max, o futuro obreiro, Liliane, futuro obreira, Michele, Marlúcia, amanhã ou depois uma pastora, uma missionária com conhecimento, ok? Não é com pressa, com conhecimento, com maturidade. O povo pentecostal é acusado de ignorantes, e na maioria das vezes é verdade, gente, porque as pessoas pensam que igreja é só... Aí quando para com uma testemunha de Jeová, uma adventista, um mormon e outras seitas que tem por aí, toma uma surra de Bíblia. Mas nós somos pentecostais e eu creio que vamos ter conhecimento e maturidade da palavra de Deus. Vocês anotaram teologia sistemática, uma maneira de organizar as doutrinas bíblicas? Bem resumida. Vamos para as matérias, ou uma das matérias, que eu não vou abranger tudo, mas eu separei umas principais para a gente trabalhar até o fim do ano, ok? Bota aí a primeira matéria, antropologia. Eu vou soletrar para vocês, espera aí. Antropologia. A-N-T-R-O-P-O-L-O-G-I-A. Antropologia. Coloca assim, doutrina do homem. Doutrina do homem. Foi? Bota assim, bibliologia. Bibliologia. Doutrina das Escrituras. Até eu, se eu não ler, eu não consigo pronunciar da maneira correta. Bibliologia, doutrina das Escrituras. Teontologia. 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 Doutrina de Deus. Foi? Cristologia. Cristologia. Doutrina de Cristo. Futuramente, pastor Robert, vamos estar com o microfonezinho aqui, lapela. Futuramente vai ter um data show, vai ter um quadro. Ok? Em nome de Jesus. E vamos... Cristologia, doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo. Para mim falar esse nome aqui é só lendo. Pneumatologia. Escreve pneu, depois bota matologia. Pneumatologia. Doutrina do Espírito Santo.
E a priori já fica claro, quem não participar desses estudos, pode ter certeza que levantar da obreiro não vai. Doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Trindade. Abre parênteses, aí você bota assim, e triunidade, que é a doutrina que fala da trindade de Deus. A trindade. Doutrina que fala da trindade de Deus. Ou a triunidade. Fica mais resumido. Trindade, a triunidade. Glórias a Deus. Pessoal que vai assistir no YouTube futuramente, é um estudo, ok? Aqui é um estudo. Angelologia. Angelologia, doutrina dos anjos. Angelologia, doutrina dos anjos. Ramartiologia, o Ra é com H, tá? Não é R, ok? Ramartiologia, você coloca o H, só que está com som de R. Ramartiologia, doutrina do pecado. Soteriologia, doutrina da salvação. Soteriologia, doutrina da salvação. E a gente pensa que sabe alguma coisa, né? Apologética. Apologética. Defesa da fé. Apologética, defesa da fé. Para a gente poder interagir, eclesiologia. Alguém aqui sabe qual a doutrina que a eclesiologia estuda? Pode falar, pastor Robert. Isso. Eclesiologia, doutrina da igreja. Ele foi obreiro porque a mente dele foi o quê? Posição eclesiástica e obreiro. Mas é doutrina da igreja. Eclesiologia, doutrina da igreja, porque tem palavra que já vai ligando, tipo angelologia, já sabe que é anjo, né? Eclesiologia, doutrina da igreja. Escatologia, que é a que eu mais amo, a mais complicada, é a que eu mais amo. Escatologia, doutrina das últimas coisas. A gente falou dos últimos dias, né? Isso, dos últimos dias. Isso aí é o básico, tá? Isso aí é o básico. Eu vou botar mais três, para vocês entenderem o que está dentro da teologia sistemática. Eu acho que eu vou parar só por aí, porque hermenêutica, homilética, missiologia, vamos parar só por aí que dá até o fim do ano. Depois a gente estuda as demais, ok? Não estou aplicando aqui a teologia no todo, separei os assuntos mais sérios, os assuntos de mais suma importância, porque é muita coisa e eu quero até o fim do ano a gente trabalhando nisso aí ao pouco. Ok, vamos interagir? Porque no estudo de didática, vamos interagir? A matéria que eu escolhi hoje é antropologia, tá? Antropologia, agora coloca separado. Matéria de hoje,
antropologia. Antropologia, diaconisa Marluce, é a matéria que estuda o quê? Quem já achou? Quem já achou, fala. Antropologia é a doutrina que estuda o homem. Vamos interagir? Na antropologia, a doutrina que estuda a doutrina do homem. O que podemos, de início, colocar em pauta para falar sobre a doutrina do homem? Alguém pode falar alguma coisa aí? No homem, o que podemos destacar para a gente iniciar antropologia? Pastor Robert, característica do homem. Eu acho que é uma doutrina que o homem coloca. Doutrina que o homem coloca. É errando que se aprende. Minha esposa foi lá em Marte agora. Vai. Acho que é como o homem deve se comportar dentro do mundo. Rapaz, agora a Michelle já foi no México. É o comportamento. Quase. Pastor Robert, diaconisa Marluce, quase. Pastor Robert falou sobre características e Marluce falou sobre comportamento. Formação do homem. Vamos lá? Antropologia, de início, vamos falar sobre alma. Antropologia, doutrina do homem, vamos falar sobre alma. Por que eu escolhi logo isso? Porque através disso você vai ver o tanto de heresias, o tanto de coisa que existe e por que é necessário a gente conhecer as Escrituras. Coloca assim: origem da alma. Origem da alma. Eu creio que as pessoas que querem aprender assistindo no YouTube vão aprender em nome de Jesus Cristo, amém? Origem da alma, já escreveram? Aí eu pergunto para a gente poder interagir: aonde aconteceu a origem da alma? E vocês falam alto, tá, gente? Aonde na Bíblia tem a origem da alma? Tá vendo como é que é uma coisa simples, mas a gente não dá valor? Quando Deus falou, façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Que livro é esse? Gênesis. Vamos ver a origem da alma em Gênesis? Abra sua Bíblia em Gênesis. E aqui já começam as heresias, as complicações. Se não me falha a memória, é Gênesis capítulo 2. A origem da alma. Isso. Gênesis capítulo 2, verso 7. Vocês abrem e anotam. Tá, gente? Bota lá, origem da alma. Aí bota Gênesis capítulo 2, verso 7. Por isso que estudo é assim devagarzinho. E quando eu estou pregando, eu tento pregar que nem pastor, estudo, mas não dá, porque é totalmente diferente. Só Deus sabe como é que eu estou me segurando aqui para trazer um estudo para vocês. Gênesis capítulo 2, verso 7, ok? Vamos lá na origem da alma. Então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quem quer fazer heresia, porque eu vou ensinar para vocês o certo da linha teológica que eu sigo, e vou ter que apresentar para vocês também o errado, para quando alguém apresentar o errado, vocês saberem aquilo que é certo. Tem tradução que está escrito assim: e tornou-se o homem alma vivente.
Então tem uma doutrina, tem um segmento teológico que pega o homem como um todo, porque a Bíblia está dizendo que tornou-se o homem alma vivente. Então tem uma linha de pensamento que fala: o Robert é só alma, mais nada. Robert morreu, é mortalidade, aniquilação. Como ele é uma alma, a doutrina do sono da alma. Está vendo como é que abrange? A doutrina do sono da alma. Porque pega isso aqui, o homem tornou-se alma. Então eles têm o homem nessa doutrina, como lá para frente a gente vai ver, como um todo. Ok? Essa doutrina é a doutrina da mortalidade da alma, do sono da alma. O homem morreu, acabou. Então existe isso. Por isso você está aprendendo, para quando te apresentarem o errado, você saber aquilo que é certo. Eu não vou me ater a termos hebraico, eu não vou me ater a termos gregos, porque aí já é algo, irmãos. Eu vou me ater à nossa linguagem para a gente poder entender. Ok? Então, dentro desse versículo, na origem da alma, já tem um segmento que faz essa heresia, que fala que o homem é só alma, mortalidade, aniquilação. Aí eles defendem: você morre, acabou, até o juízo. Ok? Essa doutrina, que eu não estou falando igreja por vigilância, estou com vontade de falar, mas por vigilância. Ok? O homem morreu, acabou. É a doutrina que eles pegam, porque o homem se tornou alma. Mas a minha tradução, que está perto dos originais, diz assim: e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ok? Então a origem da alma se dá em Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Presta atenção agora, vocês vão anotar aí. Primeira teoria acerca da origem da alma. Primeira teoria. Bota o número 1, a bolinha e o tracinho. Primeira teoria em relação à alma, tá, gente? Aí você bota pré-existência. Primeira teoria acerca da origem da alma, você coloca pré-existência. Filha, os próximos estudos tu vai pegar um copo que fica mais chique, tá bom? No YouTube, quando o pessoal vir, fica mais chique. Colocou aí pré-existência, e aqui a gente vai interagir, você já vê como é importante o estudo. Aí bota assim: aonde Deus criou todas as almas. Primeira teoria, pré-existência, aonde Deus criou todas as almas de uma só vez. Antropologia, doutrina do homem. Vamos tratar sobre a origem da alma. Primeira teoria, pré-existência, aonde eles acreditam que Deus criou todas as almas de uma só vez. O que vocês entendem com isso? A criação da alma, através de quando Deus falou, todas as almas foram criadas naquele momento que Deus falou. Pensamento do Robert, pastor Robert, mais alguém? Também? Vamos lá, agora olha como é que é importante. A primeira teoria é pré-existência.
aonde Deus criou todas as almas de uma só vez. Aí vem na nossa mente que quando Deus criou homem, Ele criou todas. Não é possível. Não é possível. Sim. É quase isso aí. Vou dizer para vocês porque não é possível. A doutrina da pré-existência, a primeira teoria, melhor dizendo, eles acreditam que Deus criou todas as almas de uma só vez. Aí vem na nossa mente, quando Deus criou Adão, Deus já tinha um banco de almas. Todas as almas estavam criadas. Por que não é possível? Porque quando Adão peca, quando Adão desobedece, ele morre. Disse Deus: se comeres da árvore do fruto proibido, certamente morrerás. Então, por que Deus não pôde ter criado todas as almas de uma só vez, como a teoria da pré-existência? Por causa do pecado original. Se Deus tivesse criado todas as almas, como a teoria da pré-existência ensina, só a alma de Adão estava em pecado. Vocês entenderam isso aqui? Quando Adão pecou, a sua alma foi destituída da glória de Deus. Se Deus já tivesse criado já todas as almas, o que teria a ver todas as outras almas com o pecado de Adão? Então essa teoria não pode ser verdadeira. E por que eu estou te ensinando? Porque eu tenho que te apresentar aquilo que é errado. Eu tenho que te apresentar estudos que existem, para você saber distinguir. Esse ensinamento aí não consiste. Vocês entenderam? Não pode Deus ter criado todas as almas quando fez Adão, porque quando Adão peca, entra o pecado original. Só que a Bíblia vai dizer que todos pecaram. Se Deus tivesse criado todas as almas, quando criou Adão, o pecado que Adão pecou ficava com a alma dele, o que tinha a ver todas as outras almas. Mas a Bíblia diz que todos pecaram por causa do pecado original em Adão. Abre a sua Bíblia em Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5. Para essa teoria ser verdadeira, já teria que existir bilhões de almas antes de Adão. Eu só não... Porque eu sei que pré é antes, né? Então só essa foi a minha dúvida. Mas eu estou entendendo o que você está falando agora. Teria que existir já bilhões de almas antes de Adão. Só que aí, se Adão pecou, essas outras almas que existiam antes não tinham culpa nenhuma. Só que a Bíblia diz que quando Adão pecou, todos pecaram. Ok? Aí vocês vão entender quando chegar no terceiro tópico. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Glórias a Deus. Achou, pastor Robert? Eu achei já. Lê para mim, por favor. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ok? Vem aqui, para poder sair no YouTube também, de repente não saiu a sua voz. Rapidinho, Varão. Olha porque essa teoria da pré-existência da alma, ela não se sustenta e não pode ser verdadeira. Romanos 5,12. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ok? Pecado original, devido a Adão ter pecado, devido a Adão ter desobedecido, todas as
as almas que vêm depois de Adão, já nascem em pecado. Se existisse a pré-existência, existia almas antes de Adão. Então ela não se sustenta. Vocês anotaram e entenderam isso aí? Entendeu? Vamos lá. Segunda teoria. Tá, Romanos 5, verso 12. Vocês entenderam porque não existe pré-existência? Não existe almas antes de Adão? Deus não tinha criado almas antes de Adão? Vocês entenderam isso aqui? Pré-existência. Romanos 5, verso 12. Segunda teoria, criacionismo. Segunda teoria, criacionismo. Criacionismo. Aí vocês vão ver como que diverge as situações. Aonde Deus, a cada momento que nasce um ser humano, Deus cria uma alma nova. Pré-existência, Deus já criou todas as almas, ok? Teria que ser antes de Adão, e Adão recebeu a primeira alma. Só que aí, se Adão pecou, que tinha a ver as outras almas que Deus já criou, então não bate por causa do pecado original. Agora, a teoria do criacionismo, aonde Deus, a cada momento que nasce um ser humano, Deus cria uma alma nova. E pensa que não, muita pessoa herética usa esses textos, usa esses ensinos. Se você não tiver esse conhecimento, você cai. Ó, segunda teoria, a teoria do criacionismo, é o que eles creem e ensinam. Aonde Deus, a cada momento que nasce um ser humano, Deus cria uma alma nova, ok? Max e Liliane, o filho Rian, quando nasceu Rian, Deus cria uma alma nova e coloca no Rian. Pastor Robert e Marluce, nasceu Samuel, Deus cria uma alma nova e coloca no Samuel. A pergunta que eu faço, é possível? Aí vocês responderam que não. Eu pergunto, por que não é possível? Por causa do pecado original de Adão. Porque se nasce uma pessoa e Deus cria uma alma nova, essa alma nasce pura. Está vendo como é que a mente abre? Assim como o primeiro homem foi criado puro, mas devido ao pecado original. Assim como o primeiro homem foi criado puro, mas devido ao pecado original, a sua alma se afastou de Deus. Adão morreu, mas pastor, a Bíblia diz que Adão viveu 900 anos. Lá na frente a gente vai aprender as 3 mortes: física, espiritual e eterna. Adão aqui não morreu fisicamente nem eternamente, ele morreu espiritualmente. Está vendo como é que é muita coisa? Então essa segunda teoria, que é do criacionismo, que acredita e ensina que quando nasce o ser humano, Deus cria uma alma nova, como foi que Adão criou em Adão, e coloca na pessoa. Não se sustenta por causa do pecado original. E a Bíblia é clara, que em Adão todos nasceram em pecado. Então essa doutrina não consiste. Vamos lá, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Vocês anotam e abram. Romanos 3, 23. Repetir para quando o pessoal no YouTube estiver assistindo,
É diferente aqui da aula presencial. A segunda doutrina é a doutrina do criacionismo, a segunda teoria, aonde eles creem e acreditam que nasce uma pessoa, Deus cria uma alma nova e coloca nela. Se isso fosse possível, pastora Isabel, essa alma nova não teria pecado. Mas é isso que a Bíblia nos ensina? Vocês estão entendendo isso aqui? A origem da alma e a origem do pecado. Romanos 3:23. Vamos ver o que está escrito lá. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, pastor, eu ainda não entendi, não ficou claro. Esse versículo que o senhor leu parece mais com a teoria da pré-existência, bate mais, porque todos pecaram, do que a da criacionismo. Vamos ler um texto que vai ficar bem claro. Salmo 51. Salmo 51. Que não é possível essa doutrina se sustentar, de quando nasce uma pessoa, Deus cria uma alma nova. Vamos ver o que Salmo 51 vai explicar, para a gente poder entender. Salmo 51, o verso de número 5. Vamos lá. Pai de Davi, Jessé. A mãe, a Bíblia não diz o nome. Quem já prestou atenção nisso? O nome do pai de Davi é Jessé. Olha como é importante estudar. A Bíblia não apresenta o nome da mãe de Davi. Eu, por ouvir, sem analisar, já preguei errado. Porque Davi vai falar: em pecado eu fui gerado. Eu ouvi alguém pregar, eu ouvi alguém ensinar que Jessé tinha adulterado. Aí pega o fato de Davi ser diferente de todos os irmãos e dizer que Davi só poderia ser filho de outra. A Bíblia não diz isso. Por eu ouvir e não analisar, e ainda não tinha uma formação teológica, já preguei dessa maneira. Aí você traz uma mensagem para tocar no coração da pessoa. Davi era filho de uma prostituta, por isso que o pai não amava Davi, por isso que os irmãos, fica até bonito, irmãos, mas não está na exegese bíblica. Aí quando você estuda Salmo 51, o verso 5, olha isso aqui: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha. Todos nós nascemos no pecado. Samuel nasceu no pecado. Rian nasceu no pecado. Isso aqui é muito profundo. Mas pastor, eu sou pastor, no caso do Robert. A Marlúcia é diaconisa, e a gente já aceitou Jesus. Fala. Vamos dizer que a gente escuta falar que a criança até os 7 anos não tem pecado nenhum, fala isso? Conversa. Que até 7 anos Nasce no pecado, por causa do pecado original. É onde vocês vão entender a teoria que eu acredito. Vocês entenderam isso aqui? É por isso que Samuel, quando tiver intelecto, ele tem que ser batizado, tem que passar pelas águas e confessar Jesus, mesmo sendo filho de crente. Só estudo você vai ouvir isso, porque mesmo os pais e a mãe sendo crente, a criança é gerada no pecado, por causa do pecado original, senão a Bíblia é mentirosa. Todos. Então quando Davi fala, em iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concedeu a minha mãe, eu ouvi o pregador falar, eu ouvi a pessoa ensinar: Jessé só pode ter adulterado.
Por isso que Davi era diferente, e o texto está dizendo que ele nasceu em... Mas foi por causa da natureza do pecado original, gente. Ficou claro isso aqui? Não é necessariamente que Jessé teve relação com a prostituta, que não tem um fato bíblico, não tem um versículo bíblico para fundamentar isso, pastor Isabel. Por isso que o estudo é fundamental. Simplesmente Davi está usando a Bíblia, o pecado original. A minha mãe, que era a mãe dos meus outros irmãos, esposa do meu pai Jessé, mas em pecado eu fui gerado. Vocês entenderam isso aqui? Aí quando a pessoa cresce, tem que ser batizada, aceitar Jesus, para receber a natureza divina, que subjuga a natureza pecaminosa do pecado original. Vocês entenderam? Então quer dizer que o Samuel, ele está vindo com a gente sempre a igreja, ele vai crescer vindo com a gente. Isso. Mas vai chegar uma hora que ele tem que aceitar. Isso. É isso aí. Ser batizado, passar pelas águas e confessar. Não é questão nem de aceitar, é confessar. Mesmo sendo filho de crente. E isso, para você ver, não é só você que achava, não fez essa cara assim, mas muita pessoa pensa como ela. Só em estudo que a mente abre, gente. Deixa eu perguntar para o Marcos. Alguma vez você pensou no crescimento do Rian e ele tendo que passar pelas águas e aceitar Jesus? Já pensou nisso? Amém, então só uma luz mesmo. Eu não pensei nisso também porque eu sei que ele vai Porque- pegar a decisão dele. Isso. Porque é a mentalidade dele, ele vai escolher para a vida dele. Você vai buscar a Deus. Então, mas aí, deixa eu explicar para vocês. Tem pessoas que vai pensar assim: eu já sou crente, Não precisa. a minha esposa já é crente, o meu filho é um santo, Não. só que esquece do pecado, Original. ok? Vocês estão entendendo a profundidade? Amém. Então, Mas não é normal? sim, muita gente pensa assim, Marluce. Então vocês entenderam isso aqui? Então essa teoria não se sustenta devido ao pecado original. Qual é a teoria que eu acredito e a linha teológica que eu sigo? Terceira teoria, traducionista. Terceira teoria, traducionista. Vocês que estão aqui vão ser totalmente diferentes daqueles que não vêm. A profundidade que vocês estão alcançando, e isso aqui é alimento para o teu espírito, tá? Para a sua mente. Vão ter maturidade e visão daqueles que não vêm, nunca vai ter. Terceira teoria, traducionista. Vamos ver o que essa linha teológica e essa teoria entende. Deus criou o homem e deu ao homem poder de gerar outro homem por completo. Isso. Terceira teoria, traducionista. Deus criou o homem e deu ao homem poder de gerar outro homem por completo. Vocês anotaram lá acima lá a teoria do criacionismo, Romanos 3:23 e Salmo 51:5, correto? Tá. Terceira teoria traducionista, que é a que eu creio e a linha teológica eu acho mais coerente. Deus criou o homem. Olha para mim. Deus criou o boneco, o homem. Aí a Bíblia diz lá em Gênesis 2:7 que Deus soprou o fôlego de vida e ele se tornou ou passou a ser alma vivente, ok? Ali, irmãos, Deus deu para o homem autoridade, legalidade, para quando ele se relacionasse com outra mulher, ele tem o poder de gerar alma e assim sucessivamente. É a teoria que mais coaguna e mais bate com a Bíblia. Por quê? Se o homem tem essa autoridade e essa legalidade, é por isso que desde Adão a nossa natureza é
porque foi passando de pai para filho, de geração para geração, e não pega essa minha palavra e leva para o lado hereditário. Não pega essa minha palavra e leva para o lado hereditário. Aí é outro assunto, é outro estudo. Estou falando do pecado original, aonde a Bíblia diz que todos pecaram. Então a tradução, a teoria mais coerente é a qual? Traducionista. Deus criou o homem, deu o homem é a forma, Deus sopra o fôlego de vida, e quando ele se relaciona com a sua parceira, tem autoridade para fazer outro ser humano por completo. Automaticamente, como a fonte e a forma pecou o pecado original, assim vai passando. É por isso que a Bíblia diz que o primeiro Adão pecou. Eita agora. Oh Deus. Olha como é que o estudo abre a mente. Mas o segundo Adão, que é Cristo, não. Calabra, eu nem sei se pode falar em língua no estudo, mas deu vontade. Não me interprete mal. Então, por causa do primeiro Adão e das relações que foram tendo posteriormente, a gente herdou a natureza pecaminosa. Mas o segundo Adão, que é Cristo, não pecou. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz sobre o novo nascimento e se torna nova criatura. Chega, me arrepiei. Chega, me arrepiei. Vocês estão entendendo a profundidade que vocês estão entrando de conhecimento? Então é por isso que a traducionalista ela é mais coerente, porque vem desde Adão, todos pecaram. Eu tenho poder para gerar outro ser humano por completo. Não tem nada a ver com pré-existência, não tem nada a ver com criacionismo. Fez uma criança, Deus cria uma alma nova e coloca porque seria pura. Não, nasce no pecado, mas por causa do segundo Adão, que é Cristo, a sua natureza divina entra dentro da gente através do Espírito Santo de Deus. E existe a briga do Espírito com a carne. A carne, a natureza caída de Adão, o Espírito Santo, a natureza divina de Cristo. Pegar essa profundidade, vocês entenderem isso aqui, então por isso é mais coerente, ok? A traducionista, Gênesis 1:28. Pessoal que vai assistir vai falar assim: isso aí é um estudo? A Bíblia diz que quando Jesus ensinava com autoridade. Está escrito, pastor Robert, ele não ensina como os escribas, ele não ensina como os fariseus, ele ensina como tendo autoridade. Aleluia! Então é um estudo, só que a autoridade desceu, e a gente é natural, amém? Mas é um estudo. Capítulo 1, verso 28. Lê para mim, quem achar. Capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: multiplicai e multiplicai. Vem cá, Diaconisa Marlos, para sair no YouTube o pessoal ouvir. Vem cá, não tem problema não, pode vir. Ó, terceira teoria traducionista. Deus criou o homem, deu poder ao homem, autoridade ao homem de fazer outra pessoa por completo. Por isso o pecado passa de geração para geração e a nossa alma é pecaminosa. Vamos ver onde Deus deu essa autoridade para o homem. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus chega para Adão, pastor Robert, e chega para Eva: multiplicai, frutificai, enchei a terra. Então, quando Adão tem relação com Eva, ele cria Caim e Abel por completo. Caim, por ter a natureza pecaminosa como Abel tinha, acontece
assassinato e ele mata o seu irmão, porque o pecado de Adão entrou a morte na humanidade. Por isso que Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E que glória é essa? Cristo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vocês entenderam isso aqui, gente? A mente de vocês abriu? Então qual é a nossa teoria? Alguma dúvida, filha? Qual é a nossa teoria e qual é a visão teológica que a gente segue? O homem recebeu de Deus autoridade para poder criar outro homem por completo. Por isso que a nossa criança, o nosso filho, quando crescer, passa pelas águas, é batizado, tem que confessar para receber a natureza de Cristo e essa natureza subjugar a natureza caída, que é o pecado original. Podemos parar? E vai ter muita coisa, gente. Pode dar o tempo, não? Quer ir até 7h30? Então vamos. Então vamos. Vamos lá. Já é 7 horas. Vamos lá. Vocês anotaram aí? Gênesis 1, 28? Mais um trechinho aí. Mais um trechinho? Vamos lá. Dicotomia. Eu senti Deus, gente. Não, peraí. Gênesis 1, 28 nessa lição da tradicional. Isso. Para vocês saberem aonde Deus deu autoridade para o homem. Gênesis 1, 28. Agora a gente vai falar sobre dicotomia. Dicotomia. Eu só vou deixar vocês com um docinho na boca e vou parar, tá, gente? Eu tenho que descansar também. Dicotomia, tá? O que é dicotomia? Vocês escreveram aí? Bota assim. Escreve alma e não bota E, bota alma, aí bota um tracinho espírito. Dicotomia. Para mim falar isso aqui só Jesus. Paralelismo. Paralelismo. Ou elemento intercambiáveis. Alma, espírito. Paralelismo ou elementos intercambiáveis. Vou deixar vocês só com um docinho na boca, que eu vou descansar até 7h30 para começar o culto. Elemento o quê? Intercambiáveis. Intercambiáveis. Ok? Dicotomia. Agora para vocês entenderem. O que é dicotomia? É Bíblia? É. É bíblico? É. O que é dicotomia? As pessoas que acreditam na doutrina da dicotomia ou no ensinamento de dicotomia, assim, eles só fazem essa separação: corpo físico e corpo espiritual. Bota aí, dicotomia. Dicotomia, corpo físico e corpo espiritual. Então toda pessoa que defende e acredita a dicotomia, e a dicotomia é uma doutrina bíblica, ok? Só que a distinção é que eles acreditam no corpo físico e no corpo espiritual. Depois que vocês anotar, eu vou explicar rapidinho, vou deixar com docinho e depois a gente vai ler os outros textos próximo domingo. Acharam? Como assim, gente? Corpo físico e corpo espiritual. A dicotomia, a visão deles é essa: existe o corpo físico e o corpo espiritual, que é constituído da alma e do espírito. Alma e espírito é espiritual. Então, dicotomia, corpo físico e o corpo espiritual, a alma e espírito. Só que na visão da dicotomia, são coisas intercambiáveis. Alma e espírito é uma coisa só.
Vocês entenderam isso? Só que tem a outra linha, tricotomia. Anota aí, tricotomia. Tricotomia. E é onde eu vou parar e a gente continua, que você já sabe mais. Tricotomia também é uma doutrina bíblica, ok? Como a tricotomia entende que o ser humano é em 3 partes. A dicotomia divide o ser humano em quantas partes? Físico. A tricotomia entende e divide o homem em 3 partes: físico, espiritual também. Porém, alma e espírito são distintos. A dicotomia não. Corpo físico, alma e espírito é uma coisa só. A tricotomia entende que é corpo, alma e espírito. Anotem aí. Tricotomia dividem o homem em 3 partes distintas. Aí você vai botar corpo, alma e espírito. Semana que vem a gente vai mostrar os textos e vai mostrar como é importante ter conhecimento. Isso. Pessoal, sempre que está do outro lado tem uma dúvida quando o professor está ensinando, quando o teólogo está ensinando, quando o pastor está ensinando, qual é a visão dele. Tem coisas que eu não vou falar qual é a minha visão porque é difícil, mas tem coisa que eu vou falar. A minha visão é tricotomia, tá? Tricotomista. Eu acredito que o homem é corpo, alma e espírito. Mas a visão dicotomista não está errada, porque também está na Bíblia. Só diverge em alguns ensinamentos e em alguns textos. Para mim é mais coerente entender que o ser humano é corpo, alma e espírito. Fala assim, pastor, por quê? Porque Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É o Pai, é o Filho. Então, para mim é mais coerente. E é por isso que Deus quer de nós o quê? O corpo, a alma, o espírito, o corpo, a bênção do Espírito Santo. Isso. Amém? Só que a visão de dicotomia não está errada. Corpo físico e corpo espiritual. Que o tricotomista também entende assim, que o corpo físico é o corpo físico, a alma e o espírito é o corpo espiritual. Só que o tricotomista divide alma e espírito. O dicotomista, alma e espírito é uma coisa. Aplauda ao Senhor, está terminado. A gente dá prosseguimento nas próximas aulas. Se coloca de pé, vamos estar orando. A paz do